Essa questão também é bem simples e olhe de novo. Relação de transformação. Questão 3 para a gente. A nossa live não vai ser tão longa. A banca, como eu disse a você lá no comecinho, a banca ou talvez a própria Transpetro. As questões específicas de modelo e transformador ela não cobra muito, o que é comum também para nível médio, não ter tanta cobrança em relação a modelo. Ainda que a questão 4, a próxima, vai ser um pouquinho mais complicada. Só um pouquinho, mas não muito. Mas é a que pegaria mais gente pelo pé. A figura acima, aqui a figura, mostra um transformador ideal alimentando uma carga cuja impedância é Z2. A relação de transformação, olha a ênfase que eu vou dar aqui, olha minha ênfase, eu não estou dando ênfase, preste atenção em mim. A relação de transformação normalizada do transformador é 1 para N. Aqui um monte de gente já errou. Que um monte de gente já disse, já escreveu na folha de papel. A é igual a N. Mas vamos ver o que essa pessoa errou. Conforme indicado na figura. Se tem 1 no primário, tem 10 no secundário. O que é 1, o que é 10? Nesse caso aqui, chutando, supondo N igual a 10, eu quero dizer que a tensão do primário para o secundário aumenta em 10 vezes se N for igual a 10. Se N for igual a 100, aumenta em 100 vezes. É isso que ele está dizendo. Aqui sobre essa figura do transformador, a gente pode discutir também um pouquinho mais. Aqui já disse que é a polaridade, a gente já sabe disso, eu já discuti a respeito disso. E aqui tem 2 barras. Isso tipicamente não faz diferença em relação ao concurso. Porque a gente sempre considera os transformadores de força feitos por material magnético de ótima qualidade, que no final das contas, a maior parcela do fluxo, a grande parcela do fluxo, quase que integralmente, fica confinada no núcleo. E os efeitos de dispersão são, obviamente, significativos a ponto da gente representar o que a gente chama de reatância de curto-circuito, que na verdade é reatância de dispersão, mas que fica muito confinado dentro do campo magnético. Então a gente usa essas 2 barras para indicar que o acoplamento entre o primário e o secundário... Esqueci minha água, agora que minha garganta coçou que eu me lembrei. Que o acoplamento entre o enrolamento, o enrolamento do primário e do secundário via núcleo é forte. E se não fosse forte, professor, o que é que isso quer dizer? Pelo lugar. Quer dizer na representação que você talvez usasse somente uma barrinha, e quer dizer que o fluxo magnético não fica tão confinado lá dentro. E parte dele significativa vai sair e vai concatenar apenas cada uma das bobinas. O fluxo magnético criado pela bobina 1, uma parte dele vai concatenar apenas a bobina 1 e não vai concatenar a bobina 2. Concatenar é o nome que a gente usa para atravessar, algo similar. E também o fluxo criado pela bobina 2, uma parcela significativa vai ficar só na bobina 2. E a parcela que a gente tanto gostaria que fosse a mútua, que ficaria entre os dois, não vai ser tão significativa se o acoplamento for fraco. E se o acoplamento for fraquíssimo, a gente também pode representar sem nenhuma das 2 barras. Quer dizer o quê? Que você está usando um núcleo muito ruim ou um núcleo de ar. Pode ser que apareça uma situação como essa, que você bote 2 bobinas e coloque um núcleo muito fraco, um núcleo com material magnético ruim, ou um núcleo de ar. As 2 bobinas estão uma dentro da outra para um propósito específico que agora eu não conseguiria nem dizer qual é, mas pode aparecer. Mas eu quero que você note também que esse desenho do transformador também aparece para indicar um transformador bacana. Então esse desenho em si não diz muita coisa, a não ser que o enunciado fale a respeito de acoplamento forte, acoplamento médio ou fraco, que seja, e acoplamento fraco ou fraquíssimo. Eu não sei que nome elas vai dar. O que interessa é que tem 3 níveis: forte, um intermediário e um bem abaixo. Fica aqui o comentário. Opa, aqui. A figura acima mostra um transformador ideal. Se é ideal, o acoplamento é forte. A gente não tem dúvida disso, porque o acoplamento ideal, transformador ideal, 100% do fluxo magnético é confinado. Então não temos dúvida. Esse aqui, o acoplamento é fortíssimo. Não temos dúvida disso. Porque é ideal. Joia. Conforme indicado na figura, a relação de transformação é de 1 para N, joia. A impedância equivalente vista do lado da fonte em função da impedância Z2 e da relação de transformação é... Aí vem o porém. Eu disse a você, se você quer fazer a reflexão do
secundário para o primário, você multiplica por A ao quadrado. E quem é A ao quadrado? E quem é A? A ao quadrado a gente acha depois. Quem é A? Olhe, V1 sobre V2, N1 sobre N2, porque o trafo é ideal. Daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre isso, que isso é relação de transformação, isso é relação de espiras. E no transformador ideal são iguais. No transformador real há diferença entre elas, ainda que seja mínima, um transformador bem construído. Mas no final das contas, um transformador ideal, como é o caso, é a mesma coisa. Então, quanto vale A? Olha só, no primário eu tenho 1 e no secundário eu tenho um N. É isso que está dito aqui. Ó. A é 1 sobre N. Isso aqui é que tem que estar na nossa mente. E como é que eu faço para encontrar o Z2'? Z2' quem é? É o Z2 referido ao primário. É isso que ele está pedindo. O Z2' é A ao quadrado sobre Z2. 1 sobre N ao quadrado vezes Z2. Z2' é igual a Z2 sobre N ao quadrado. Tudo certo. Item D. Certamente essa questão foi feita para pegar pelo pé aquele apressado que marcou isso aqui. Ó. Isso aqui está errado. Ele viu o nome em relação de transformação, já aplicou logo aqui o item B, N ao quadrado sobre Z2, porque é A ao quadrado sobre Z2, como ele chamou de relação de transformação N, ele foi antes da hora e marcou errado.